Olá, aluno. Voltamos a falar sobre os exames para o rastreio de pé de risco. Continuando, então, sobre a isquemia e neuropatia e a questão também da neuroisquemia, quem faz essa avaliação sempre é o médico, né? O que a gente pode ver são quadros e sinais sobre essa condição, tá? Então, quando você faz um teste, uma avaliação no seu cliente e ele apresenta sinais de isquemia, sinais de neuropatia ou sinais de neuroisquemia, você está fazendo uma avaliação de aferição de sinais e não um diagnóstico fechado, tá? É importante você salientar isso para o seu cliente também, para que não fique aquela sensação de que você está dando um diagnóstico para ele, tá bom? Quem faz isso é o vascular, quem faz isso é o neurologista, né? Ou até mesmo o médico que acompanha ali, né? O endócrino que acompanha a patologia, se for o diabético, por exemplo, é o médico que acompanha e faz o tratamento de diabetes, tá bom? Aqui a gente tem um esquema, né, sobre a aferição do retorno venoso e as complicações que essas lesões podem, né, se levar, né, os pés. É, então, uma lesão vascular, uma lesão neurológica, ela pode levar ao pé de Charcot, ao mal perfurante plantar, né, a levar ao pé diabético também, uma isquemia periférica, uma neuropatia periférica ela leva ao pé diabético, levando a ulcerações, né? A gente vê ali o quadro de úlceras. Existe uma diferença entre ulceração e úlceras, tá? O processo de ulceração são lesões que estão se formando, tem ali 30 dias, né? Até 30 dias. Lesões que têm mais de 30 dias de formação são consideradas úlceras, tá? Então, ulceração é o processo de formação da úlcera, que leva em torno de 30 dias, tá bom? Aqui a gente vai falar da ausculta com Doppler vascular. Geralmente o podólogo aplica o exame de ITB, mas é possível também fazer a ausculta com o Doppler, né? Quem tem aí um ouvido bem apurado, bem aguçado, né? Consegue fazer essa ausculta do som arterial, né? De como é o fluxo arterial. Quem trabalha muito com o Doppler, e eu indico você, aluno, a fazer aí um curso específico, né? De Doppler vascular, tá? Para que você consiga entender ou conseguir fazer essa ausculta de forma, né, bem eficaz. A gente tem vários sons, né? A gente tem o som da artéria, né, fluindo ali. A gente tem um som, um fluxo trifásico, que a gente chama de normal, né? É um som forte e claro, com a onda mesmo, né, do batimento, das fases do ciclo cardíaco, né? A gente tem um fluxo monofásico, que aí a gente observa que tem alterações e obstruções, tá? E o som ausente, né? Quando você coloca o Doppler para fazer a ausculta, você não percebe esse som, tá? Existem vários cursos, existem vários vídeos também que vocês podem utilizar como referência para ouvir essa ausculta, né? Para auscultar a artéria, o fluxo arterial, tá? Aqui a imagem de um Doppler, esse é o equipamento que a gente utiliza, tá? O Doppler vascular portátil para fazer essa aferição, né? Para fazer essa ausculta. Você pode tanto utilizar para a ausculta quanto para o exame de TB, que é o que a gente vai ver agora, né? O índice de tornozelo braquial, que é um exame realizado para saber como é que está esse fluxo arterial também, né? Geralmente o podólogo ele faz uma média, né? Esses valores eles são aferidos, a gente fala de índice tornozelo braquial, exatamente porque a gente pega o valor do braço com o valor do tornozelo e faz essa medição, tá? O valor dessa medição. É, vou colocar aqui essa parte, tá? A gente coloca, então, o manguito né, o aparelho de pressão no braço, afere a pressão do braço, né, do braquial,
e depois a gente afere a pressão do tornozelo. Como no tornozelo a gente não consegue ouvir com o estetoscópio, a gente faz com o Doppler, né? Então é por isso que chama de índice tornozelo braquial, porque a gente faz essa pressão, essa medida, né? Faz a divisão aí dos valores, tá? Então, como que fica essa conta, na verdade, né? Vou mostrar aqui para vocês. Então, fiz lá a pressão do braço, deu 15, né? 12 por 15, né? E, na verdade, deu 15 no braço e 12 no tornozelo. Eu vou fazer a divisão, então, do tornozelo pelo braço e ele deu o número 0,8. Faço a mesma coisa do outro lado, do lado direito e do lado esquerdo, vou aferir, tá? No índice tornozelo deu 12 e no braço deu 14, a pressão sistólica, né? Eu vou fazer a mesma divisão, divido o tornozelo pelo índice do braço, tá? Então, esse cálculo ele é feito e a gente tem lá um valor de 0,8. E aí, nos parâmetros, né, quando a gente fala de parâmetro para comparação desses resultados, a gente vê lá, né, que o 0,8 ele está numa uma lesão vascular, né, uma alteração vascular de leve a moderada, né? Então, se eu tenho lá de 0,9 a 1,29, eu tenho normal, de maior que 1,3, não compreensível, né? De 0,4 a 0,9, eu tenho uma doença obstrutiva, né? De leve a moderada. Menor que de 0 a 0,4, eu tenho uma doença obstrutiva, arterial obstrutiva periférica grave, né? Então, esses índices vão me dar esses critérios quando eu faço o índice de tornozelo braquial. Meço a pressão sistólica nos braços, meço a pressão do tornozelo, faço a divisão tornozelo-braço, né? E esse número vai me dar o critério nessa tabela, tá? Geralmente a gente consegue fazer a ausculta e o índice braquial também para fazer essa aferição. Aí vocês vão me perguntar, né? Deu lá 0,9, né? No meu índice tornozelo braquial. Devo falar para o meu cliente que ele tem uma doença obstrutiva periférica, né? Não, eu não vou falar para o meu cliente que ele está com uma doença obstrutiva, uma DAOP, né? Doença arterial obstrutiva periférica. Eu simplesmente vou dizer para ele que deu alterações nos exames e vou fazer uma carta de encaminhamento para o vascular, ou cardiologista até também, né? Pode ser, para que ele faça os exames, um Doppler mesmo, né? Um eletrocardiograma, fazer exames mais apurados, inclusive até um hemograma, para entender como que está esse fluxo arterial, não só pela minha ausculta, não só pela minha visão, pela minha perspectiva, tá? Então, você vai ver, deu alterado, olha, deu algumas alterações aqui, eu tô vendo que, né, pode ter alguma obstrução, então eu vou te encaminhar para o médico para ele avaliar melhor, tá? Nunca diga que tem lá, né, uma obstrução, um coágulo, um ateroma, você não consegue visualizar sem a avaliação, o diagnóstico médico, tá? Aqui a gente faz o exame de propriocepção também, né? É um exame que avalia a capacidade do paciente se manter em equilíbrio em pé, né? A diabetes, ela tira, né, esse equilíbrio, essa propriocepção, e algumas outras doenças também tiram essa propriocepção, né? Então, geralmente a gente faz esse exame com a pessoa em pé, o paciente ele acaba fazendo alguns testes até para saber se ele tem ali, né, a capacidade de ficar de pé em equilíbrio, né? A gente pede até para ele colocar o dedo no nariz, ele abre os braços e coloca, né, o dedo no nariz para ver se ele tem essa capacidade de colocar, né, o dedo no nariz,
com os olhos fechados, e alguns outros testes, como este, por exemplo, a gente realiza na maca, né? Que é para ele entender se ele consegue perceber o movimento do próprio corpo. Então, a gente movimenta o hálux para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, e ele tem que acompanhar esse movimento. Então, ele vai estar de olho fechado, você vai movimentar para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda, e ele tem que falar em tempo real o que você está fazendo com o dedo dele. Então, simulando um exame, seria mais ou menos isso daqui, ó, para cima, para baixo, direita, esquerda, tá? Então, ele teria que falar em tempo real esse movimento que você está fazendo com o hálux dele, tá? Quando a pessoa não tem a capacidade, não consegue identificar esse movimento, a gente fala que deu um exame alterado de propriocepção, né? Agora, se ele consegue acompanhar em tempo real, a gente fala que esse movimento, né, que esse exame, ele deu preservado, tá? Então, a gente vai registrar na ficha alterado ou preservado exame de propriocepção, tá? Existem outros testes, claro, né? Mas esse é um dos mais aferidos pelos podólogos, tá? O de musculatura interóssea também, tá? Ele é um exame feito para avaliar essa questão da musculatura também, né? Geralmente a pessoa com diabetes tem a questão da atrofia muscular, né? Então a gente pode avaliar mãos e pés, a questão de abertura e fechamento, abdução e adução de dedos, inclusive, tá? Vou mostrar aqui na imagem para vocês nessa posição aqui. Acho que acredito que aqui fica bom, né? Essa posição. O cliente ele fica de olhos fechados. Você pede para ele abrir e fechar os dedos. Para ele dar preservado, o cliente ele tem que abrir e fechar os dedos na mesma linha como está acontecendo aqui na minha mão, ó. Tem cliente que quando tem uma diabetes ou uma alteração, geralmente ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai, né, descer o dedo aqui, ó, tá vendo, ó? Ao invés de ele abrir na mesma linha, ele acaba tendo um movimento, né, de descida aqui do dedo. Então, quando você pede para ele abrir, ele faz esse movimento aqui com as mãos, tá? Deu alteração, atrofia muscular, principalmente os músculos, né, que envolve aqui a região dos metacarpos, tá? Então, quando tem aí esse movimento para baixo dos dedos, né, do quinto dedo, ou o movimento de fechar a mão ao invés de estender, né, abrir e fechar, ele curva os dedos, a gente tem um movimento alterado, então a gente vai registrar alterado e preservado quando faz essa aferição da musculatura interóssea, tá? O teste de sensibilidade térmica, né, que a gente realiza com algodão ou uma gaze, tá? A gente pode ser molhada com álcool ou com água. A gente aplica no pé para o cliente dizer se está quente ou frio, né? Geralmente molhado, seco ou molhado, quente ou frio, né? Você pode aplicar ali em regiões em que pode perder essa sensibilidade, hálux principalmente, né? E a região plantar do primeiro, terceiro e quinto metatarso, que são regiões que perdem muita sensibilidade ali, tá? Então, você vai aplicar essa gás, esse algodão quente, né, molhada ou seca, né? E ele tem que ser capaz de dizer, de identificar se está seco ou molhado, né? Se está quente ou frio, enfim, né? Se ele for capaz de identificar, está preservada a sensibilidade térmica. Se ele não for capaz de identificar, você pode registrar que deu alterado a questão da sensibilidade térmica dele, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre a sensibilidade tátil pressórica e conhecer um pouquinho mais do teste do estesiômetro. Até já!